comprar e manter um imóvel não é uma coisa tão simples e barata. É um investimento alto, que faz parte do sonho de muitos brasileiros. E é por isso que eu acredito que nós, que temos um imóvelzinho que seja, temos a obrigação de saber valorizá-lo e aproveitá-lo da melhor maneira possível. E meu objetivo com você é clarear alguns caminhos possíveis e de que maneira você pode, de forma independente, tomar as melhores decisões. E um desses caminhos é o aluguel de imóvel por curta duração. Eu tenho certeza que você já ouviu falar no Airbnb e eu vou te mostrar do zero tudo o que você precisa saber para que o seu imóvel não seja só mais um na multidão. Quem falou que 5 estrelas é só coisa de hotel? E finalmente chegamos ao terceiro vídeo da semana do Anfitrião Digital. Sejam muito bem-vindos. Esse é um dos vídeos mais importantes da nossa jornada. É aqui que eu vou mostrar para você o mapa de batalha que vai possibilitar a sua transformação em um anfitrião 5 estrelas. Eu vou também responder as maiores dúvidas que eu recebo relacionadas a como ter sucesso fazendo o aluguel flexível. Então presta atenção nesse vídeo porque já já eu vou responder todas essas dúvidas que eu recebo com muita frequência e é bem provável que seja a sua dúvida também. Esse nosso mundão aí não precisa mais de gente fazendo trabalho meia boca, concorda? Essa mediocridade que a gente vê muito por aí é um câncer que a gente tem que tentar eliminar o máximo que a gente puder. E eu te mostrei aqui uma oportunidade maravilhosa, só que, por favor, se você quer implementar essa oportunidade, você não pode fazer de qualquer jeito. Para você ganhar dinheiro nesse mercado, você precisa gerar um valor ali para o seu cliente, que no caso é o seu hóspede, né? O inquilino, seja lá como você prefira denominá-lo. O mundo não precisa de mais um anfitrião com mais um imóvel de qualquer jeito. A gente quer que você seja um cara diferenciado, uma mulher diferenciada, uma pessoa que de fato faça valer um imóvel legal para as pessoas, né? Então a gente vê muita gente que demora para responder as mensagens dos hóspedes, entrega o apartamento com o mínimo necessário, então eu não quero que você seja essa pessoa. Tem muita gente competente nesse mercado de temporada. Se você for fazer uma pesquisa na internet, você vai achar um apartamento mais incrível do que o outro. E é exatamente isso que faz com que esse universo seja tão rico e heterogêneo na temporada. A gente está precisando nesse mundão aí de gente boa no que faz, gente competente, preocupada, dedicada, e nada melhor do que você ser essa pessoa. O mundo espera exatamente o mesmo de você, ou seja, um anfitrião, um proprietário realmente competente, realmente que se preocupe com a pessoa que está dentro do imóvel, que atenda ela bem, que se preocupe lá com todas as estruturas que o imóvel possa trazer. Então eu quero que você seja essa pessoa. Imagina a seguinte situação, você tem alguém, um familiar, um parente, um amigo, que precise ali de uma cirurgia importante. E você precisa de um médico, consequentemente, né? E aí você quer que esse médico, né, você torce para que ele seja competente, para que ele seja capaz, organizado e que esteja de fato disposto a fazer o melhor naquela cirurgia, né? A gente está falando de coisa delicada. Ou também quando você precisa de um advogado, você quer que ele seja bom, justo, competente, ou às vezes coisas mais simples, digamos assim, por exemplo, um vazamento na sua casa, você precisa de um encanador. Você espera também que ele seja alguém que tenha aquele conhecimento e a técnica para resolver o seu problema. Fora que você quer um cara que seja honesto, que não te engane, né? E é exatamente isso que os nossos hóspedes esperam da gente. Não precisa ter um imóvel mais incrível, com a melhor vista da cidade, é o ato de servir e cuidar. E é isso que de fato faz diferença, você sendo um anfitrião 5 estrelas. Só que assim, não é só ser uma pessoa legal, né? Não é isso que é o suficiente. Você precisa se qualificar, precisa estar preparado para resolver essas situações do dia a dia e entregar o que você prometeu. E eu busco fazer a minha parte para profissionalizar esse setor, né? Divido muito o que eu tenho de conhecimento em todos esses anos aí de canal do anfitrião. Tanto é que os hóspedes estão cada vez mais exigentes. Não sei se você já percebeu isso, se você já faz isso. Os imóveis estão cada vez melhores, os anfitriões cada vez mais competentes, você vê lugares e imóveis incríveis, né? E isso, ao meu ver, né, se deve pelo fato de que esse mercado de temporada tem amadurecido cada vez mais. Isso é ótimo para o mercado como um todo, mas significa que cada vez mais, para rentabilizar o seu imóvel acima da média, você não basta só ser um anfitrião. Mais uma vez, você precisa ser um anfitrião 5 estrelas. E eu vou compartilhar uma coisa com você. Eu recebo frequentemente muita mensagem de pessoas que me seguem nas redes sociais, no canal do YouTube, no próprio Instagram, me pedindo conselho, me pedindo dica, até querendo pagar para fazer consultoria comigo. E eu já fiz várias consultorias, não tenho problema com isso.
Só que o que eu sinto nesses momentos é que, mesmo a pessoa me pagando, mesmo eu fazendo uma consultoria personalizada com ela, a quantidade de horas que eu vou despender para aquela pessoa acaba não sendo suficiente para condensar todo o conhecimento que eu acho que pode ser feito de uma maneira mais organizada. Então, realmente, eu me sinto até mal quando eu vou fazer uma consultoria personalizada, porque vai ser um desgaste muito grande para aquele anfitrião e ele vai pagar muito dinheiro, né? Imagina 10 horas, 15 horas de consultoria, sendo que ele pode dividir isso com muito mais gente, né? Em vez de ter 100% da minha atenção ali e eu repetindo as mesmas coisas e tudo mais, né? Então, assim, eu não conseguiria atender 100% das dores e anseio daquele proprietário. E por isso eu decidi criar essa turma fechada do Anfitrião 5 Estrelas. Essa é a melhor forma que eu encontrei para realmente buscar transferir todo o meu conhecimento nas mais de 1.500 reservas que já passaram por mim. Nesse curso, eu consegui organizar as informações de forma muito didática e bem precisa, né? Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes, mostrando desde o aspecto mais teórico da coisa, até pegando você pela mão, gravando a tela do meu computador, para te mostrar ali quais os botões a gente tem que apertar e tudo mais. E o botão é só a ponta final da decisão. O que importa mesmo são as decisões que você toma muito antes de apertar o botão. E eu quero que você tenha essa autonomia de pensar por conta própria e saber apertar os botões certos. E como eu falei, mesmo que eu seja procurado para dar consultorias personalizadas o tempo todo, as pessoas elas realmente me procuram. Nesse curso que você vai ter o meu melhor conteúdo, organizado da melhor forma possível. É como meu canal do YouTube, né, que tem mais de 100 vídeos ali, que eu falo bastante coisa sobre esse mercado e coisas que realmente te ajudam. Só que naturalmente não tem uma didática elaborada, uma ordem de começo, meio, fim, né? Fica um pouco confuso muitas vezes, né? E nesse curso eu te mostro o começo, o meio e o fim, entre aspas, né? Dessa jornada. Porque assim, como eu falei no vídeo anterior, uma vez que você sabe pilotar o carro, né? Depois de aprender e tudo mais, o mais importante é que você saiba muito bem o seu destino. E o carro acaba sendo uma ferramenta, né? Para você chegar lá. E o meu curso tem exatamente esse papel. Preparar você para pilotar o seu imóvel e chegar no seu destino final em 4 semanas. Então, se você ficou com vontade de aproveitar essa oportunidade que existe no mercado imobiliário, confia em mim e vamos juntos. O que eu vou te ensinar aqui não veio de livro que eu li ou de palestra que eu assisti. Você já conheceu a minha história. Veio da minha experiência de hoje com 20 imóveis que eu administro. Você não vai achar essas estratégias que eu vou te passar nem no Google, nem no YouTube. E mesmo que você encontre, como eu falei, acabam sendo conteúdos ali muito esparsos e que com certeza podem gerar várias outras dúvidas em você. Eu acho que eu sei o que você deve estar pensando. Ah, Romulo, mas quanto é que custa isso? Calma, a gente já vai falar de preço. Só que antes eu queria te mostrar o mapa dessa jornada e como ela vai funcionar. O formato dessa experiência nossa é muito importante e é por isso que eu pensei em cada etapa. Vamos lá. A primeira coisa é que você precisa dominar alguns conceitos importantes. O primeiro conceito deles é sobre o mercado imobiliário e a economia, né, como um todo. O que um tem a ver com o outro, o que é importante que você saiba para ter segurança na hora de investir e precificar corretamente o seu imóvel. Pode parecer meio maluco, né, falar sobre isso, só que a gente tem que entender o cenário econômico do nosso país para ajudar a gente a tomar melhores decisões e assim a gente consegue identificar melhores oportunidades. O segundo ponto importante é o investimento em imóveis. De que formas a gente pode começar a fazer alocação de temporada e em que contexto você está inserido. Você está no litoral, você está no campo, você está na cidade, qual é a origem e a história do imóvel que você tem ou que você quer ter, quais são as suas expectativas com ele, se você comprou um imóvel na planta, se você financiou, ou comprou em leilão para gerar renda, ou em um imóvel de família, ou também um imóvel sublocado, como eu falei, né? Eu mesmo fiz e falei nos outros vídeos anteriores. Enfim, independentemente de qualquer coisa, com esse conteúdo, a ideia é que você saiba trabalhar qualquer tipo de imóvel nesse mercado de temporada e finalmente atuar em várias frentes, se assim você se identificar. E frentes eu me refiro a você cuidar do seu próprio imóvel ou até começar a empreender nesse mercado, tendo vários imóveis, por exemplo, né, administrando para terceiros. Mas o ouro, o que é mais importante é você saber enxergar um imóvel, ou seja, um ativo imobiliário, como ele precisa ser enxergado. Não é só sair alugando de qualquer jeito. E o terceiro ponto importante é a questão da revolução imobiliária. A gente vai entender como é que a tecnologia está trazendo essa oportunidade de administrar diretamente os nossos imóveis, eliminando intermediários ali e esse universo relacionado às novas tecnologias do mercado imobiliário. Essa coisa de imóveis ainda é muito tradicional, né? Arcaica, burocrática.
às vezes coisa de gente velha. Só que muita coisa está mudando nesse mercado. E esse curso já faz parte dessa mudança de olhar. Depois dessa primeira parte que eu te falei, você já vai estar bem preparado. E aí a gente vai para a segunda parte, que são as 5 chaves do imóvel de sucesso, que a gente vai relembrar aqui. E é impossível você implementar essas 5 chaves que eu vou te mostrar e não ter sucesso no seu imóvel. A gente já falou sobre elas na aula anterior, com mais detalhes e tudo mais. Só que eu vou relembrar aqui para você. A primeira chave, super importante, hospitalidade e encantamento. Como que a gente gera esse encantamento, essa hospitalidade com o seu imóvel? Seja com fotos bacanas, com um título atraente, uma descrição perfeita para causar um impacto e fazer com que o seu imóvel seja desejado pelas pessoas antes mesmo delas fazerem a reserva. E não só isso, quando elas estão lá dentro do seu imóvel, porque o encantamento ele não termina aí, ele só começa aí também. Segunda chave, a precificação. A gente vai aprender de que maneira a gente consegue definir os preços das diárias do seu imóvel, as estratégias para atrair mais reservas, as promoções, como criar pacotes de viagens e alguns macetezinhos ali do Airbnb para chamar atenção e todo mundo quer, né? Lotar o calendário, bombar de reserva. Terceira chave importantíssima, gestão financeira e operacional. De que forma a gente pode fazer a gestão desse imóvel, controlar as despesas, as receitas, entender a rentabilidade ali e o retorno que ele está te dando, né? Vamos estruturar a sua operação do dia a dia ali do seu imóvel, quantos dias mínimos a gente escolhe, como fazer a gestão do seu enxoval, quais horários a gente estabelece de check-in, de check-out, como que a gente ganha tempo reduzindo tarefa repetitiva, como ficar, por exemplo, informando sempre as mesmas instruções do imóvel a cada novo hóspede que chega. Aliás, para te ajudar nessa gestão financeira, você fazendo parte dessa primeira turma do curso Anfitrião 5 Estrelas, eu vou te dar de presente 1 ano de Owner Pro Premium, que é a nossa plataforma completa para você gerenciar as finanças do seu imóvel. E no curso ela vai estar muito presente nas nossas análises de rentabilidade. Eu tenho certeza que você vai gostar. A quarta chave, otimização. O seu imóvel precisa estar ali de forma eficiente, com os móveis na medida certa, de fácil manutenção, com a decoração alinhada ao imóvel, a expectativa que você quer trazer e uma série de outras informações para que você otimize o seu processo com o objetivo de facilitar a sua vida e a do hóspede. É como uma máquina que trabalha sozinha sem que você precise olhar para ela o tempo inteiro. E ainda nesse vídeo eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessa questão de otimização para você entender melhor o que eu quero dizer. E finalmente, mas não menos importante, a quinta chave, que é a mentalidade. Também é importante, essencial que você prepare o seu psicológico para saber lidar com as situações que vão surgir no dia a dia e de que maneira a gente pode agir com tranquilidade, com sabedoria, nesses momentos mais delicados, porque, anota aí, eles vão acontecer. Lembra que eu te falei que ter um imóvel é também como se tivesse um pequeno negócio? Então não vai achando que essa renda passiva é tão passiva assim, tá? Muito pelo contrário. Você precisa ter uma visão muito atuante. E com o tempo, você vai precisar ali só, de repente, aparar as arestas depois que a coisa estiver caminhando. E finalmente a gente chega na terceira parte, que é botar a mão na massa. Eu vou te dar um panorama geral das mais relevantes plataformas de locação de temporada. Como elas funcionam, inclusive. Nenhum outro curso se aprofunda no funcionamento da Booking.com, da Expedia e de outras para que você tenha uma noção da dinâmica desse mercado. Só que nesse curso aqui, especificamente, a gente vai se aprofundar na principal delas, evidentemente, que é o Airbnb. E eu vou te mostrar ali quais os botões apertar, como fazer o seu anúncio, como destacar seu imóvel nas buscas. Vou dividir dicas ali, truques que eu aprendi testando, errando, acertando e que eu vou te mostrar passo a passo, tintim por tintim, como eu falei. E assim você já ganha tempo e não precisa ficar batendo tanta cabeça assim para aprender. E quando você coloca a coisa ali para rodar, algumas dúvidas naturalmente acabam surgindo. E por isso que eu vou falar sobre toda a legislação de locação de temporada. Por exemplo, muita gente me pergunta assim, será que eu posso fazer Airbnb no meu prédio, enfim, no meu condomínio? Spoiler, pode sim, e depois eu vou falar melhor sobre isso. E ainda falando sobre legislação, é importante que você saiba o que ela diz para saber se posicionar perante o condomínio, perante os vizinhos, porque aí você vai estar tendo todas as informações necessárias para que você não fique refém de ninguém hostil, que muitas vezes está desinformado ou que acha que é o dono da razão. O anfitrião 5 estrelas ali vai saber tirar de letra muito bem essa situação e de forma muito profissional e assertiva. Afinal, você vai saber, você vai ter o conhecimento. E eu tenho certeza que você não quer ali ser visto como aquele proprietário ignorante, que não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando. Eu realmente quero que você seja um anfitrião 5 estrelas de fato. E para isso, a legislação também é importante. E uma das grandes dores e dúvidas que eu mais recebo em todas as redes sociais, como fazer o bendito
imposto de renda, a declaração de imposto de renda do seu imóvel de temporada. Devo ou não devo declarar? Como que eu declaro? Quanto que eu tenho que pagar de imposto? Eu sei que você tem essa dúvida, eu tenho certeza que você tem essa dúvida. E eu vou mostrar para você, passo a passo, no sisteminha ali da Receita Federal, para você saber exatamente como fazer e aonde clicar ali, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar. E tem várias outras dúvidas que não adianta nem eu te responder agora. São dúvidas e preocupações que você vai tendo ali ao longo da jornada, ao longo do caminho, dessa rotina, né, da gestão do seu imóvel. E são dezenas de dúvidas que vão surgir, desde as mais simplesinhas, as mais complexas, as polêmicas, né, que tem muito, mas não adianta nada eu te falar sobre elas agora. Só que eu preparei um módulo com todas essas dúvidas e preocupações frequentes. E só quem passou por essas situações do dia a dia, que já enfrentou problemas, já passou por uns perrengues, pode falar e pode compartilhar essas informações e quais os aprendizados que a gente pode tirar delas. Às vezes você pode estar passando por um problema que eu já passei e eu já lidei com isso. Então eu posso compartilhar como eu fiz e como funcionou isso para mim. E nesse módulo de dúvidas e preocupações frequentes, eu vou responder várias questões durante várias horas ali para que você entenda essas questões. Mas vamos pegar algumas e responder agora? Você me pergunta assim: Rômulo, acho que no meu prédio não é permitido fazer aluguel de temporada. Devo pedir autorização para o meu síndico? A primeira informação que você tem que ter é a seguinte: o seu síndico não manda no seu imóvel. Você é o dono do seu imóvel. Se você sublocou, se é do teu amigo, não importa. O síndico não tem poder para te proibir ou não você fazer alguma coisa com o teu imóvel. Tem na lei a questão da propriedade privada, o direito à propriedade. Depois a gente vai falar com mais calma tudo isso. Só que quando você se coloca nessa situação de pedir autorização para o síndico, você já coloca esse síndico numa posição de autoridade em relação a você, coisa que não tem necessidade porque não existe. É óbvio que tem muitos casos que o próprio síndico se acha no direito de autorizar ou de permitir que você faça ou não faça a locação, o Airbnb, por exemplo, mas não é o caso. O que eu costumo recomendar é o seguinte: você vai falar com a administração do prédio, vai falar com o síndico e vai informar que você vai fazer o aluguel de temporada. E quais são os processos que você tem que fazer para autorizar aquele hóspede, para fazer com que a burocracia ali do condomínio seja respeitada, né? No final das contas, você não vai fazer do jeito que você quer, né? Você vai ter que seguir ali um padrão, umas regrinhas e tudo mais, só que você não se coloca nessa posição de parece que o síndico está me fazendo um favor, o síndico está me autorizando a alugar o meu próprio imóvel. Não coloque o síndico nessa postura. Outra pergunta: o que eu preciso oferecer na minha estadia? Isso é uma dúvida muito frequente. O que eu tenho que ter dentro do imóvel? Eu tenho que oferecer roupa de cama? Eu tenho que fazer limpeza para o hóspede? Eu tenho que ficar sendo babá dele? Eu tenho que mobiliar? Eu tenho que ter cozinha? Como é que é o imóvel? O que eu tenho que ter? Né? Assim, não tem uma regra, não tem faça isso ou faça aquilo. Eu já vi imóvel, por exemplo, que não tinha cozinha. Então, claro que depende muito de onde você está. Se você está numa cidade grande, talvez não ter cozinha ali numa viagem rápida possa fazer sentido ali para aquele hóspede, por exemplo. Então, não existe um mínimo. Eu costumo brincar que você pode ter um colchão simplesmente ali na sua sala, né? Você tem um apartamento sem nada e você tem um colchão. E aí você anuncia esse imóvel com colchão, com um banheiro e acabou. Se alugarem um imóvel assim, tá tudo certo. Tanto é que você vê aí na internet casa na árvore, iglu, castelo, né? Todos esses anúncios são ali disponibilizados pelo Airbnb. Então você pode ter qualquer tipo de acomodação. O que você tem que pensar é o seguinte: quem é que vai buscar o meu imóvel e por que vai buscar o meu imóvel? Então se você coloca um imóvel vazio com um colchão no chão, será que vai fazer sentido para essas pessoas? Então não tem uma regra básica ou um mínimo necessário. A plataforma do Airbnb, por exemplo, ela não fala para você, não, você é obrigado a ter isso, você é obrigado a ter aquilo, né? Tirando as coisas óbvias, né? Você precisa de um banheiro para a pessoa conseguir, já que ela vai dormir lá, tem que ser um lugar minimamente habitável, né? Tem que ter energia, tem que ter luz, tem que ter água, tem que ter o acesso básico pelo menos, mas só para você ter essa noção de que não existe um mínimo, né? Não existe um máximo. O Airbnb é só uma forma de vender, né? É a mesma coisa que você chega para mim e fala assim: Rômulo, o que eu preciso ter dentro de uma padaria? Depende. Você que é o padeiro, você que vai saber se vai vender doce, você vai vender pão, vai fazer pão artesanal, não importa. Ali a padaria é uma ferramenta de venda. O que vai vir por trás é a sua estratégia. E a mesma coisa para imóvel. Outra pergunta: eu vou precisar ficar fazendo a limpeza e trocando o enxoval com o mesmo hóspede? Eu não tenho saco nem para fazer isso. Depende, a gente tem dois caminhos aqui. O primeiro deles é, imagina que o cara fica 30 dias no seu imóvel. Será que você tem que limpar toda semana? Ou não tem? Tem que trocar o enxoval toda hora? Ou não tem? É sua obrigação? Não é.
é exigível pela plataforma ou não? Vamos separar duas coisas. A primeira coisa é, quando você tem a troca do hóspede por outro, aí você vai precisar, evidentemente, limpar esse imóvel e trocar o enxoval, caso você ofereça o enxoval. Agora, se você tem uma pessoa que vai ficar por 15 dias, por 20, por 30, ou seja lá quanto tempo for, uma semana que seja, não existe uma obrigatoriedade, mais uma vez, para que você ofereça ou que você seja impelido a atender o que aquele hóspede quer. Então, por mais que o hóspede fale assim, fulano, quero agendar aqui uma limpeza para você vir aqui no apartamento e fazer uma limpeza. Você pode até combinar com ele de ou dar como cortesia, se assim você quiser, ou você pode falar, por exemplo, com certeza, mas existe um valor ali adicional que a gente vai fazer a limpeza e a troca de enxoval, por exemplo, mas você não tem essa obrigação, a não ser que você, como um diferencial no seu anúncio, você coloca lá na descrição, em estadias acima de uma semana ou acima de 15 dias, você vai dar uma limpeza ali gratuita a cada semana, por exemplo. Então, só depende de você. E essa questão da limpeza vai depender muito de como você se organiza operacionalmente. Quem é que faz? É você? Você paga alguém para fazer? Às vezes tem anfitrião que faz a limpeza, tem anfitrião que contrata gente de fora, né, uma diarista, tem anfitrião que manda as roupas de cama, por exemplo, uma lavanderia, ou tem gente que lava em casa. Então, você vai ter um trabalho com isso, pensando nisso. Mesmo que você não tenha o trabalho efetivamente de fazer a limpeza, você vai ter que coordenar esse processo. Vai ter que falar com a diarista, vai ter que agendar o dia com ela, ou você vai ter que parar a sua vida, né, em algum momento e fazer isso. Então, tudo é uma questão de você se organizar operacionalmente. Como eu falei, em uma das chaves aqui do imóvel de sucesso, do anfitrião de sucesso, a operação é muito importante nesse processo. Por exemplo, no meu caso, eu não tenho uma equipe própria de limpeza. Todo o meu processo é terceirizado. E isso, para mim, hoje, faz sentido. Mas não é porque faz sentido para mim que vai fazer sentido para você. Cada um vai ter a sua dinâmica e a sua forma de trabalhar. Aí ainda nessa pergunta você fala assim, Rômulo, mas é um custo, né, que eu vou ter a mais ali, de botar alguém para limpar, enxoval, etc. Só que você pode cobrar esse valor a mais, né? Então você tem o valor da diária e você tem o valor da taxa de limpeza, que vai ser sempre combinado ali para que o hóspede consiga concluir a reserva e que você tenha dinheiro suficiente para fazer com que essa operação faça sentido. Outra pergunta, eu preciso ser dono do imóvel para colocar no Airbnb? Não, você não precisa. Inclusive, se você invadir um imóvel, colocar uma bandeira lá, este é o meu imóvel, for lá no Airbnb, anunciar esse imóvel, você pode receber tranquilamente os hóspedes. É óbvio que eu não estou encorajando você a invadir nenhum lugar, mas o ponto é que você não precisa mandar nenhum documento para o Airbnb provando que você é o dono desse imóvel, que você é legítimo proprietário, nada disso. Diferente de uma imobiliária, por exemplo, que você tem que provar que você tem a possibilidade de alugar aquele imóvel. No Airbnb não. Se você tem uma edícula na tua casa, se você tem um terreno que você criou ali umas kitnets, um imóvel de um amigo, um imóvel de um parente, não precisa ter ali o seu nome, nada disso. O processo é totalmente digital e é como se você estivesse cadastrando um produto numa loja virtual, por exemplo. Você não precisa dar nota fiscal, digamos assim, no sentido de anunciar um produto, né? Então, tem um imóvel, independente de qual origem seja, você está apto para começar a alugar pelo Airbnb. Outra pergunta que muita gente me faz também. Será que funciona na minha cidade? Eu moro na praia, moro no campo, moro no interior, minha cidade é pequena, minha cidade é muito longe, não tem ninguém, tem poucos 1000 habitantes, enfim, é periferia, entre outras várias preocupações, né? E a primeira coisa é que, evidentemente, tem mercados e mercados. O que você pode fazer para descobrir isso é uma pesquisa na internet. No próprio Airbnb, coloca ali o nome da sua cidade e vê quem é que está fazendo isso já. Será que tem muito? Será que tem pouco? E aí você vai ter uma ideia. Nossa, tem esse cara aqui que tem 100 comentários, olha o apartamento dele, que legal. Pô, parece que tá certo mesmo, né? Ou é uma chácara que você tem ali, num monte de fazendas ali perto. Será que faz sentido? Será que as pessoas estão buscando? Então joga na internet, joga lá no Airbnb que você vai conseguir descobrir isso. E não só isso, existe hotel, existe pousada na sua cidade? Se existe hotel e existe pousada, então existem pessoas que, por algum motivo ou outro, estão ali. Seja porque elas vão visitar parente, seja porque tem alguma fábrica de alguma coisa, seja porque tem algum curso acontecendo, algum show. Sempre, independente de qualquer cidade, às vezes até uma cidade vizinha, né? Tá tendo uma demanda e aquela sua cidade que é menorzinha absorve um pouco da demanda da cidade vizinha. É importante pensar de uma forma mais geral, né? Não fica ali atento à quantidade de habitantes que tem na sua cidade. Tem 5.000 habitantes. Por exemplo, tem uma cidade aqui no interior de São Paulo que é Olímpia. Eu não sei exatamente quantos 1000 habitantes, mas ela é muito, pequenininha. Só que lá tem um parque aquático gigantesco. E as pessoas vão lá
para ficar nesse parque aquático, né? Então, sei lá, vamos supor que tenha 10 mil habitantes. Às vezes pode ser que no fluxo ali de pessoas tenha 100 mil e você vai precisar de lugar para abraçar essas pessoas, para receber essas pessoas, né? Então, basicamente, você tem que analisar esse contexto e uma pesquisa básica ali para você descobrir é jogando a sua cidade no próprio Airbnb. Tenho que oferecer roupa de cama, tenho que fazer limpeza sempre que o hóspede pedir, tenho que trocar o enxoval em estadias maiores, por exemplo, se o hóspede quiser. Como eu falei na outra pergunta, né, que a gente respondeu antes, você não é obrigado a absolutamente nada. Nem o Wi-Fi, se você não quiser, você não precisa oferecer, né? O ponto é, como que você acha que o seu hóspede vai gostar de ser recebido? Isso quer dizer que você pode oferecer um Wi-Fi para ele. Ah, precisa ser o melhor Wi-Fi? Não, mas você quer oferecer um Wi-Fi ruim? Depende, é você, como eu falei, é um negócio. Você pode botar dentro do teu negócio o que você quiser. E aí o hóspede vai escolher. Pô, será que eu fico no imóvel do Zé ou no imóvel da Maria? Pô, mas o da Maria, ela oferece roupa de cama. O do José não oferece. Só que eu quero levar as minhas próprias roupas de cama, então eu vou no da Maria, porque é mais barato, né? Ela não precisa desse trabalho. Mas o da Maria não tem Wi-Fi. Então, será que o do José é melhor? Enfim. Então, assim, você nunca é obrigado a nada. Mas quanto mais coisas você conseguir ter condições de oferecer, melhor. E qual é o termômetro para isso? Imagina que você não tem Wi-Fi, não oferece roupa de cama, enfim, várias coisas. E você não está tendo reserva. Você não está atraindo a atenção das pessoas. Bom, qual será que é o problema? Será que é roupa de cama? Será que é porque não tem Wi-Fi? Então tudo isso você vai ter que ir percebendo. O que os seus vizinhos estão fazendo que você não está fazendo? Por que eu, como hóspede, se eu for escolher a sua casa para ficar, o seu apartamento, sua chácara, por que eu vou ficar no seu, sendo que tem outro mais barato ou com o mesmo preço, com mais recursos do que você? Então tem concorrência também, tá, gente? Não é imóvel, não é aquela coisa, nossa, que lindo imóvel, nossa, a minha casa de praia, minha casa da chácara, nossa, mas tem uma cachoeira tão bonita. Legal, pode fazer sentido, às vezes a pessoa pode escolher por causa disso, né? Só que existe a concorrência ali e as competências de cada anfitrião, né? De cada proprietário. E para concluir essa questão do enxoval, né? Qual é a frequência que você tem que trocar? Mais uma vez, tudo vai depender do seu contato com o hóspede, seja cobrando, seja dando como cortesia, então você que vai estabelecer. O importante é que as expectativas sejam geradas. Ou seja, se você coloca no seu anúncio que você vai oferecer troca e limpeza, então honre o que você está falando. Se você não coloca, você não tem obrigação de oferecer aquilo que não está escrito. Ah, Rômulo, mas será que vão cuidar bem do meu imóvel? Esse imóvel é de família, eu cresci nesse imóvel, ele é tudo para mim. Ok, eu entendo, só que nem sempre as pessoas vão cuidar exatamente como a gente gostaria que elas cuidassem. Então, evidentemente, a gente tem esse risco. Pode ser que quebre alguma coisa, um prato, um copo, uma televisão, uma cama. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, o importante é que você prepare um imóvel que não tenha coisas sentimentais ali. Sei lá, às vezes não é uma coisa nem cara, mas é, sei lá, uma xícara que você ganhou de casamento. Pô, se você deixar aquela xícara ali, alguém pode quebrar. Nem sabe que é seu de casamento e o caramba. Então, qual que é o melhor, o mais indicado? É que você tire as coisas que vão te chatear, que vão... Pô, você vai ficar chateado se acontecer de sumir alguma coisa, de quebrar. Às vezes criança bate, quebra. Então esse é um ponto importante que você precisa levar em consideração para minimizar o seu dano ali, a sua emoção, que a gente está falando aí de, basicamente, emoção. Então você pode substituir aquele conjunto de pratos de porcelana por pratos mais simples, que se quebrar, se não cuidarem como você imagina que as pessoas devam cuidar, nossa, afinal são pratos de porcelana, as pessoas devem cuidar, mas muitas vezes as pessoas não estão nem aí, né? Porque é um valor muito subjetivo, é um valor seu que você deu para aquelas louças, para aquele objeto, coisa assim. Então, sempre busca ali minimizar o dano emocional que você pode ter em qualquer coisinha que você deixe. Um quadro, um quadro que o meu pai pintou, por exemplo, tem um quadro aqui em casa que é pintado pelo meu pai. Eu ia ficar muito chateado se, sei lá, acontecesse alguma coisa com esse quadro. Então eu tiraria esse quadro, para não ter o risco de acontecer qualquer tipo de dano emocional ali, digamos assim, entendeu? E se for um dano ali realmente que, independente de ser uma coisa sentimental ou não, uma coisa realmente, por exemplo, rasgou o sofá, ou caiu, manchou o sofá, coisa assim, uma coisa realmente que custa, o próprio Airbnb tem ali uma central de resoluções que tem um seguro de até $1 milhão para realmente deixar você confortável, deixar você seguro e tranquilo em caso de algum dano realmente grave, né? Uma televisão que rachou no meio, alguém realmente fez um dano muito significativo. Então,
você tem um processo que você tem que fazer, evidentemente, tirar foto, abrir esse chamado, falar com o hóspede, entender o que aconteceu, e aí você tem esse seguro do Airbnb que pode te acudir nesses momentos. Outra pergunta: devo receber meus hóspedes presencialmente ali para criar um vínculo, ter mais segurança, mostrar aqui quem é o dono para a pessoa cuidar melhor do imóvel? E eu vou te falar uma coisa, isso é um grande mito que se criou. Eu já recebi hóspede presencialmente, né? Olá, tudo bem? Olha só, aqui funciona assim, o imóvel é assado. E ele destruiu o apartamento. Receber o hóspede presencialmente não é garantia de que o seu imóvel vai ser bem cuidado. Pode ajudar? Claro que pode, mas não é determinante. Então você não precisa necessariamente estar presencialmente para receber esse inquilino, esse hóspede. O importante é que você esteja presente de alguma forma, seja virtualmente ou seja porque realmente você precisa estar no imóvel para mostrar ali um macetezinho de abrir a janela, porque senão o cara pode quebrar, enfim. Então não tem uma regra, não tem uma coisa... Não, você precisa receber o seu inquilino no check-in porque ele vai ver que você está preocupado e que ele vai saber quem é a pessoa de fato. Enfim, vai muito da experiência de hospitalidade e encantamento que você vai dar. Se para você faz sentido receber aquela pessoa, às vezes com um vinho, às vezes com um bombom, falar, bem-vindo, tal, aí é outra história. Aí você vai estar trabalhando na questão do encantamento, da hospitalidade, que não tem a ver com a obrigação de receber aquela pessoa presencialmente, e sim com a experiência que você está criando para aquele seu hóspede. E Rômulo, como é que a gente faz? Será que hóspede pode dar calote na gente? Como é que a gente cobra? Como é que funciona esse sistema, né? Até pela lei aqui do Brasil, a gente, para aluguel de temporada, a gente pode cobrar antecipadamente. Só que no Airbnb a gente nem tem essa preocupação. Por quê? Quando o hóspede faz uma reserva, ela só é confirmada ali, só cai no seu calendário quando ela já foi paga. Então o Airbnb cobra do hóspede, o hóspede tem que pagar para confirmar aquela reserva e aí você recebe esse dinheiro. Então não tem risco de você não receber. Mesmo que o hóspede dê calote no Airbnb, bote cartão falso, o problema não é teu. O problema é do Airbnb. Você vai receber o seu dinheiro ali normal como um aluguel. Então uma vez confirmado, 100% ali garantido que você vai receber esse dinheiro. E aí você me pergunta, mas quando eu recebo esse valor? O Airbnb costuma pagar sempre 24 horas depois do check-in, né? A não ser que seja uma sexta-feira, né? Que a pessoa vai entrar sexta, o Airbnb não vai te pagar no sábado, ele vai te pagar na segunda. Então sempre no expediente bancário, tá? Então é uma beleza, né? Você tem uma reserva ali de R$1.000 e você, como anfitrião, vai receber um dia depois desse check-in, desde que seja um dia útil. Rômulo, como é que eu posso ter condições de competir com tantos outros anúncios, com muitas estrelas, dezenas de comentários positivos? Quem que sou eu ali no meio dessa fila, né, dessa competição? Calma, tem várias técnicazinhas e até o próprio Airbnb se preocupa com isso, né? Porque afinal a gente tem pessoas entrando e saindo do Airbnb o tempo inteiro. Então seria muito injusto, né, a gente deixar só quem já tem bastante experiência no topo das buscas. Para você ter uma ideia, quando você coloca o seu imóvel novo, o Airbnb dá um boost, né? Ou seja, ele dá um impulsionamento no seu anúncio muito maior do que nos outros anúncios que já tem ali o público consolidado, as estrelas e tudo mais. Por quê? Porque eles querem dar chance para as pessoas que estão chegando, né? E não só isso, você, além de receber essa chance, você pode trabalhar com preços mais competitivos, né? Então, às vezes você pensa assim, mas por que o cara escolheria o meu apartamento que ainda não tem nenhum comentário, meu imóvel que não tem ninguém falando nada, sendo que o outro tem lá 50 comentários, 5 estrelas, por que ele escolheria o seu? Claro que o preço pode ser um diferencial que você possa fazer e todo o anúncio como um todo, só que o Airbnb te ajuda nesse processo, ele não vai te abandonar, ele realmente vai tentar colocar o seu anúncio mais vezes para que as pessoas vejam que aquele anúncio pode ser reservado também. Então, por mais que tenha essa competição, entre aspas, digamos assim, de um imóvel super classificado e o seu imóvel que é novo, não existe muito esse preconceito de, não, esse aqui será mesmo, tal, não sei o quê. Depende muito do contexto que você está. E a gente vai analisar isso com bastante calma para saber em que pontos você pode criar o seu diferencial e competir com esse cara grandão aí, com esse imóvel que tem bastante comentário. Eu digo por mim mesmo, quando eu comecei a fazer quarto e eu cheguei ali no bairro e comecei a fazer, eu também não tinha nada, não tinha comentário nenhum. Aí tinham vários caras ali com vários outros comentários, com dezenas, eu falei, e como é que eu vou competir com esses caras, né? Mas não, é só você criar consistência e ter fé, digamos assim, que as pessoas vão querer reservar o seu imóvel.
Claro que existe um voto de confiança ali, porque não existe comentário e tal, mas não se preocupa com isso porque não é um bicho de 7 cabeças. Enfim, essas e outras perguntas, né, acabei até indo muito longe aqui nas minhas respostas, porque se deixar eu vou falando e ninguém me segura. Então, voltando ali o que a gente estava falando do módulo de dúvidas frequentes, nesse módulo eu vou responder de forma ali super completa, como você acabou de ver, as perguntas que eu mais recebo, as dores que vocês têm e que eu também tenho. Então eu vou dar a resposta como eu lido com cada uma delas. E são questões que sempre vão surgir novidades, não tem jeito, é um aprendizado constante. E esse é um módulo que a gente vai manter sempre atualizado, sempre com novas perguntas, novas dores, novas respostas. É um recurso muito valioso. E nada é tão valioso quanto a ajuda de quem já superou problemas que você talvez esteja passando nesse exato momento. Ou que ainda vai passar, né? Mas esse aluguel on demand, porque você tem agora vários jeitos de falar, aluguel de temporada, aluguel flexível, seja lá como você queira chamar. Esse mundo é muito dinâmico e orgânico, ele é muito vivo. E é por isso que você não aprende só com guias passo a passo. Você também aprende com histórias, com situações, né? E eu aposto que você aprendeu muito com essas histórias que eu acabei de contar aqui durante esses vídeos que a gente fez. E é por essa razão que nessa turma a gente vai também ter o baú do tesouro dos anfitriões. O que é esse baú do tesouro dos anfitriões? Nele eu vou mostrar para você como eu lidei com os meus problemas mais desafiadores e eventuais histórias ali suas, né, dos alunos, de outros anfitriões que eu conheço, que estão ali na turma, que vão ser relevantes aqui para compor essa comunidade de proprietários de imóveis que alugam por temporada, sempre trazendo ali um aprendizado e uma lição que pode ser aplicada no seu dia a dia do seu imóvel. Mesmo que sejam imóveis diferentes, contextos diferentes, a história sempre pode se repetir. E essa nossa interação vai acontecer também de forma muito profunda nos 2 grupos fechados da turma. Lembra que eu te falei que eu aprendi bastante ali nos eventos, com outros hosts do Airbnb, presencialmente, aquela coisa toda? Essa interação sempre trouxe para mim muito conhecimento, que ali depois eu acabei aplicando e transformando em resultado, né? No final das contas é isso que vale. E lá dentro dos nossos grupos, você vai poder conhecer gente ali traçando a mesma caminhada que você, tendo visões diferentes, que possam de repente te dar uma nova perspectiva. E também não se sentir muito sozinho, porque, sim, esse nosso trabalho de cuidar de um imóvel muitas vezes é bem solitário. Teremos um grupo de WhatsApp exclusivo para alunos da turma e eu vou estar dentro dele também, para uma interação ali mais livre, mais fácil, além do grupo do Facebook, para a gente deixar a conversa mais organizada ali em torno dos tópicos ou de dúvidas ali para ficarem bem armazenadas. E nesse grupo, eu e a minha equipe vamos interagir com vocês. Então veja que eu estou realmente comprometido com o seu sucesso. Eu quero ver as suas dúvidas, eu quero ajudar você, mesmo que você já tenha visto as aulas do curso, para a gente ter um contato mais próximo. Então assim, eu sugiro que você realmente entre nessa turma para fazer parte desse processo e dessa comunidade que a gente vai criar. E agora, Rômulo, quanto é que vai custar essa bagaça aí? Como que eu faço para participar disso tudo que você acabou de falar durante essa semana inteira? Então vamos lá, vão ser 12 parcelas de 150 mango, ou R$ 1.500 à vista. Então praticamente você vai investir uma diária do seu imóvel por mês para fazer parte dessa turma. Isso que esses 150 que eu tô falando aí é de um imóvel bem baratinho, né? Tem gente aí que cobra R$ 1.500 só uma diária, né? Uma casa de praia, uma chácara, por exemplo, né? Então é um valor bem em conta para que todo mundo possa ter condição de participar. E vamos combinar que por mais que eu fizesse essas consultorias com você, um a um aqui, eu e você, não seria tão rico quanto essa experiência que você vai fazer parte. Afinal, a gente está falando de uma comunidade, de pessoas que vão trocar bastante informação. E eu vou ser uma delas, junto com você. E aí, você está preparado para ser esse anfitrião 5 estrelas? Então vem comigo, vamos aprender nessa jornada que eu montei exatamente do jeitinho que eu queria para te fazer essa pessoa de muito sucesso com o seu imóvel. E eu tenho certeza que vai te trazer bons resultados. E fora toda essa experiência que a gente vai ter juntos, vamos também ter 4 lives, né? São 4 semanas de curso, então a cada semana a gente vai ter uma live que você vai poder participar, vai poder trocar ideia comigo e com a turma como um todo, né? A gente vai fazer pelo Zoom e a gente vai participar e tirar essas dúvidas semanalmente. E caso você não possa acompanhar por essas lives, fica tranquilo, porque a gente vai gravar e vai deixar disponível lá na plataforma para que você tenha acesso depois dessas lives que ficarem gravadas. Beleza? Então tá, Rômulo, como é que eu faço para participar dessa turma? Calma, a gente já vai chegar lá. A gente vai abrir as inscrições a partir das 8 horas da segunda-feira e eu não sei exatamente até que momento elas vão ficar abertas, mas elas vão ficar abertas por alguns dias para que você possa se matricular. E por que eu estou falando isso? Porque a minha intenção é realmente conseguir atender e dar suporte para todos vocês
de forma muito ativa. Sendo assim, a gente tem uma quantidade limitada de vaga para que de fato eu consiga dar conta do recado. Então eu recomendo que você não deixe essa oportunidade passar. Então nesse dia, na segunda-feira, às 8 da manhã, vocês vão receber por e-mail um link para inscrição. Você que chegou até aqui nesse treinamento que a gente fez essa semana, vocês vão receber um link no e-mail para confirmar a sua matrícula. Depois de tudo que a gente falou nessa semana do Anfitrião Digital, eu quero privilegiar você que está comprometido aqui comigo e com o nosso curso. A gente vai fazer uma coisa muito legal para quem se inscrever excepcionalmente no primeiro dia de abertura de vagas, que vai ser o seguinte: todo mundo que se inscrever nesse dia vai ganhar uma mentoria em grupo no dia seguinte. Então vai ser esse grupo muito seleto de alunos que a gente vai fazer um aquecimento antes do curso. E como é que vai funcionar essa mentoria em grupo, desse grupo exclusivo? Eu vou ficar nem que seja o dia inteiro. Pode ser que dure 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas. Eu vou responder todas as suas dúvidas. Ah, Romulo, mas que dúvidas? As dúvidas que você já tiver. Às vezes você já tem um imóvel, às vezes você já faz alocação de temporada e já precisa de alguma ajuda ali. Então, como vai ser uma mentoria em grupo, as pessoas vão participar, obviamente que eu vou estar junto, e a gente vai trocar essa ideia, vamos tirar essas dúvidas e já acelerar o seu processo antes de todo mundo. Quem se matricular depois da segunda-feira não vai ter esse privilégio de participar dessa mentoria. Então aproveita para fazer a sua inscrição no primeiro dia. Agora vamos para uma coisa importante, garantia. Eu vou te dar garantia, não é só o Airbnb que faz isso, sou eu também. Você tem 14 dias para entrar na turma, acompanhar as aulas e ver se o curso é ou não é para você. Às vezes pode ser que você não se identifique. Então, caso você se arrependa, você vai mandar um e-mail para o nosso suporte e a gente vai fazer o reembolso do seu curso integralmente. 100% do valor a gente vai devolver para você e você não precisa nem dizer por quê. E fica tranquilo que eu não vou ficar chateado com você, tá? Pode ficar sossegado. A minha ideia, a minha intenção com essa garantia é que você ou entre feliz ou saia feliz também. E por lei você tem 7 dias de garantia em qualquer coisa, em qualquer curso, né? Quando você compra pela internet. E eu vou aumentar para 14. Eu vou te dar o dobro de garantia porque para mim é importante te dar essa segurança, essa tranquilidade para que você faça a melhor escolha, tá? E eu tenho confiança na minha habilidade de hospitalidade, de encantamento, como a gente falou aqui no curso, né? Eu tenho certeza que os alunos vão adorar a experiência também que a gente vai gerar nessa jornada. E até me inspirando no Airbnb, né, na prática ali, assim como eles fazem, né, a plataforma do Airbnb faz com o seguro para o anfitrião, eu vou assumir essa responsabilidade dessa garantia em 14 dias para você, o dobro do que se tem na lei. E agora só restam 2 decisões. Eu imagino que você esteja interessado nessa oportunidade que existe no mercado imobiliário que a gente está vivendo. E como toda oportunidade, ela pode não existir para sempre. Então a gente precisa agir, dar os passos ali para começar e colocar em prática também. E assim, você pode, sem dúvida nenhuma, fazer sozinho. Assim como eu fiz, eu fui descobrindo os meus próprios caminhos, né? Pescando informação aqui, informação ali, errando, aprendendo, passando por uns maus bocados ali, com muitos erros que hoje podem ser facilmente prevenidos. Às vezes, por conta desses erros, até podendo perder dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro em oportunidades que a gente acabou deixando de aproveitar, ou por erros mesmo, que às vezes podem acontecer. Então você faz uma escolha, ou você aprende sozinho, ou você conta com o meu apoio, o da turma, o do nosso suporte, toda essa comunidade que vai fazer você transformar as suas locações. E participando da turma, né, dessa forma, você pode ter certeza que vai ser um caminho mais claro, mais rápido, mais objetivo, né, que vai te economizar muito tempo. Então, mais uma vez, a escolha é sua. Se você ainda está em dúvida, lembre-se que você pode sempre garantir a sua vaga na segunda, lembrando que garantindo na segunda você tem aquele benefício da mentoria em grupo, e mesmo assim, se você vê que o curso, depois de 14 dias, realmente não for para você, aí você pode pedir o dinheiro de volta, que a gente devolve tranquilamente. Então, ó, segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, acorda cedinho aí, 8 horas da manhã, até que não é tão cedo assim, fica atento ali no seu e-mail, na sua caixa de e-mail, e também aproveita para se inscrever no canal do Telegram, tá? Para receber esses avisos também. E eu espero ter a honra de te ver lá dentro da turma para acompanhar essa sua transformação. Até lá!